Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Thiago Macieira e gostaria muito de agradecer aos inscritos, também a você que está visitando o canal. E se você gostar do vídeo, gostaria muito de pedir para curti-lo e também se inscrever, pois assim você vai ter vídeos todas as semanas das minhas análises, dos meus comentários humildes acerca das obras clássicas do mundo. Pessoal, vamos nos manter no território grego, que já nos é familiar, e dessa vez vou trazer a vocês mais uma obra, uma peça teatral do autor Ésquilo, que já venho analisando alguns vídeos. Dessa vez vou comentar com vocês Prometeu Acorrentado. Prometeu Acorrentado foi escrito por volta de 459, 460 anos antes de Cristo, mas não se sabe ao certo sua data, nem mesmo quando foi encenada. Os historiadores acreditam que ela foi encenada antes da sua obra-prima, que é a Oresteia, ou Orestia, né? Que vai ser tema aí do próximo vídeo. Fato é que Ésquilo, nosso autor, ele preparou um grande cenário que deveria se localizar na Sítia. A Sítia era uma região onde fica o Cáucaso, e a maior parte dessa região é atualmente o território da Rússia. Pois é, os gregos tinham um conhecimento do mundo daquela época bem vasto, né? Eles chegaram até mesmo à Rússia. E das montanhas do Cáucaso, das montanhas da Sítia, conseguia-se ver o Mar Negro e também o Mar de Azov. Mas muito bem. A história, ela conta sobre a prisão e os lamentos de Prometeu, o titã. E a peça, a tragédia, começa com este titã sendo conduzido por três entidades. Hefesto, também chamado de Vulcano, que é o deus do fogo, o poder e a força. Os três estão conduzindo Titã para as montanhas da Sítia, onde vão acorrentá-lo. Hefesto constrói cadeias ou correntes bem fortes, bem firmes, para entrelaçar aquele gigantesco Titã e amarrá-lo numa das montanhas. Preso no rochedo, o poder, a entidade chamada Poder, vigia o deus do fogo, que parece estar constrangido com aquele trabalho, parece não estar gostando de ter que cumprir aquele trabalho que foi ordenado pelo seu pai, Júpiter ou Zeus. O Poder diz a Hefestos que Prometeu se rebelou contra a vontade divina para ajudar a humanidade primitiva, e por isso que Hefestos não tinha que se preocupar. Depois disso, Hefestos fala algumas poucas palavras e os três abandonam Prometeu à sua própria sorte. O Titã lamenta em sua agonia e fica ali algumas páginas se lamuriando, né? E achando que o que foi feito com ele foi uma injustiça, pois ele foi condenado por ter entregado o fogo de Zeus à humanidade. A humanidade era primitiva, bárbara e seria destruída, mas não foi graças ao conhecimento. O fogo de Zeus representa o conhecimento, é um símbolo da razão, e foi graças a esse conhecimento, essa razão, que a humanidade conseguiu evadir da extinção e conseguiu construir uma civilização na qual pôde se manter. Aí surge o coro. Lembrando que nas peças teatrais gregas normalmente havia um coro de mulheres ou homens, né, que se passavam por mulheres, e esse coro então
que representavam as Oceanídeis, que eram as ninfas do mar, as filhas do deus Oceano, e as Oceanídeis se aproximam do Prometeu acorrentado e tentam animá-lo. Tentam dizer a ele que Zeus derrotou outros titãs. Zeus, o Júpiter, matou, eliminou vários titãs e os que sobreviveram foram todos trancafiados no Tártaros, que era a prisão que ficava nas profundezas mais escuras da Terra. E ele deveria então não se preocupar com a sorte que ele estava tendo naquele momento, se é que podemos dizer que aquilo foi uma sorte, porque ele poderia ter um destino muito pior. E por isso mesmo Zeus agora era o soberano e suas decisões não poderiam ser mudadas, a não ser por ele mesmo. Mas elas, as Oceanídeis, também contam a Prometeu que Zeus queria destruir a humanidade para criar uma nova raça. Mas Prometeu se defende. Prometeu conta às Oceanídeis, ao coro, que por amor aos humanos, isso é muito bonito, salvou-os da destruição. O Titã, ele preferiu sofrer para salvar a humanidade. E por isso ele roubou o fogo de Zeus do céu e deu aos homens, permitindo aí o início da civilização. Eu vou ler então uma parte aqui, uma passagem, e vocês vão ver como isso é bem bonito. Subjugam-me estes males todos, ai de mim, por ter feito um favor a todos os mortais. Em certa ocasião, apanhei e guardei na cavidade de uma árvore a semente do fogo, roubado por mim para entregar à estirpe humana, a fim de servir-lhe de mestre das artes numerosas, dos meios capazes de fazê-la chegar a elevados fins. Agora, acorrentado sob o céu aberto, pago a penalidade pela afronta a Zeus. Então, o Prometeu, em nenhum momento, ele está arrependido. Ele confessou o crime, né, entre aspas, e ele sabe que a vontade de Zeus deve ser cumprida. Mas ele se lamenta, porque ele acredita que fez um bem e é um inocente, não deveria estar não deveria estar sofrendo por aquilo. Pois muito bem, ali lhes aparece Oceano, o Titã Oceano, que não participou da guerra contra os deuses, na titanomaquia, e por isso mesmo ele ainda permanecia livre. E o Oceano aparece e pede para Prometeu ser humilde e pedir perdão a Zeus, a Júpiter, pois dessa maneira ele poderia ser perdoado. Mas o Titã não aceita. Prometeu conta ao Oceano e que todas as artes que a humanidade conhece foram ensinadas por Prometeu. A carpintaria, a fabricação de casas, os números, o domínio dos animais, como os cavalos e os bois, a astronomia. E por isso mesmo, ele fez tantas coisas boas para a humanidade, e os deuses, eles recebem a adoração desses mesmos homens que agora são cultos e civilizados. E se não fosse por ele, essa raça de homens estaria extinta. Então ele não vê por que pedir desculpas a Zeus. Aí vem o coro das Oceanídeis e pergunta sobre a esperança de salvação, se ele tem alguma esperança de ser salvo. E o Titã responde que ele não vai ser salvo pelo próprio Zeus, mas ele diz que Zeus vai cair. Ele diz que haverá futuramente a queda de Zeus. Ele deixará de ser adorado e daí ele será libertado. O Oceanídeis se afasta, o Oceano também se afasta, deixa ele lá, ele se lamúria mais um pouco. Aí aparece uma jovem chamada Io. Io era uma amante de Zeus, ok? E ela foi transformada em um novilho pela deusa Hera, a Juno, nos romanos. E como uma maldição, como um castigo por ter se envolvido por Zeus. Embora em algumas
alguns relatos, tenha sido Zeus que tomou a força Io. Pois muito bem. Mas Juno é muito violenta e decidiu punir Io, transformando-a num novilho. Além disso, além dela ser um animal, ela tinha que fugir constantemente de um moscardo que a perseguia e a atormentava, espetando-a, né? E aí essa Io aparece, tentando se esconder do moscardo. E Prometeu fala para ela uma profecia. Prometeu diz a ela que ela vai ter um filho de Zeus. E aí a Io pergunta se ele vai ser libertado, se ele, já que descobriu que ela vai ter um filho de Zeus, se ele consegue ver o futuro dele próprio. Ele diz que vai sim vir um homem, um ser, um semideus para libertá-lo. E esse semideus é Hércules, ou Heracles, do que os gregos chamam de Heracles. E nós, brasileiros, conhecemos mais como Hércules, que é a versão latina, né? E o Coro, ele aparece e o Coro relata sobre os perigos de se envolver com as divindades. O perigo que é os homens se envolverem com as divindades, pois castigos como esse que eu está sofrendo são bem previsíveis, o que mostra que para Ésquilo, Io foi uma amante consensual mesmo aí com Zeus. O Titã afirma que Zeus cairá por um de seus filhos. E é nesse momento que Zeus ouve isso e manda Hermes, seu filho Hermes, né, ver o que estava acontecendo. E aí Hermes, o Mercúrio da mitologia latina, vem em altíssima velocidade, o mensageiro dos deuses, chega até o rochedo onde Prometeus está acorrentado e pergunta a ele quem é este filho que vai derrotar Zeus? Quem é este filho que vai destronar o pai dos deuses? O Prometeus não conta e Hermes, o Mercúrio, avisa que ele vai sofrer um novo castigo vindo de Zeus. Ele permanece irredutível e aí Zeus manda uma águia para comer o seu fígado todos os dias. E toda vez que a águia chega para comer o fígado de Prometeus, aquele fígado regenera. Então ele vai sempre ser atormentado por essa águia, sempre vai sentir aquela dor agonizante, mas não vai ter como escapar e vai sofrer aquilo eternamente. Além disso, Hermes avisa que se ele continuar irredutível, Zeus vai lhe mandar um castigo ainda pior. Mas ele mantém-se calado e não revela quem vai destronar Zeus. Nesse momento, a gente sabe, que por alguns fragmentos, que haveria uma continuação e que Hércules libertaria Prometeus, mas a obra, ela então tem fim quando Prometeus se recusa a dizer quem era o filho que iria destronar Zeus e Zeus manda um cataclismo que atinge aquelas montanhas, um terremoto, e aparentemente o Prometeus seria lançado no Hades, mas a história acaba por aí. Sim, acaba exatamente dessa maneira, com Prometeus sofrendo mais uma tormenta, mais um castigo de Zeus. Mas sabemos que esse não é o fim, uma vez que teria sua continuação, a conclusão da história com Prometeu libertado, mas a gente só tem fragmentos dessa história. Conclusão, o que se pode tirar dessa aula e por que vale a pena ler uma história dessas? Primeiro, a gente tem que entender que Ésquilo nos ensina que o progresso da humanidade se deveu à capacidade dos homens de pensar antes de fazer. E ele, inclusive, brinca com o nome de Prometeu, que significa exatamente isso, o que pensa antes. Então, a humanidade, ela consegue sobreviver à extinção porque ela passa a pensar antes de fazer as coisas. Os animais agem por instinto, eles não pensam muito antes de fazer as coisas. Já os homens pensam, e isso que salvou a humanidade. E Prometeu, então, é esse simbolismo por trás. A segunda conclusão, a segunda moral,
é que o fogo roubado por Prometeu significa a luz da razão e o conhecimento que permitiu à humanidade construir as civilizações e tornar os homens esclarecidos. Então a obra é, apesar de toda a tragédia e o sofrimento do Titã Prometeu, é uma homenagem ao conhecimento humano, à sabedoria humana e a capacidade dos homens em viver em civilização. A terceira é que Prometeu não renunciou à sua vida. Ele não se suicidou, ele não quis morrer, mas ele deu um exemplo de resistir à tirania. Ele deu um exemplo de como lutar pela verdade, ainda que ele tenha que sofrer por isso. Ele prefere morrer, ser torturado, sofrer, do que fugir dos seus princípios, uma vez que o que ele fez foi um bem à humanidade, da qual ele não se arrepende e por isso mesmo não deve se curvar a tiranos. Quem deu essa conclusão foi o Schopenhauer, né? O filósofo alemão Schopenhauer, que comenta sobre isso. E a tragédia aqui se encontra também em como o Titã, por amor à humanidade, preferiu a tortura e a quase morte, né? Isso lembra um pouco o cristianismo, né? Quando Deus encarnado em Jesus decide, por amor a nós, morrer naquela cruz. Bom, é isso, meus caros. Espero que tenham gostado. Agradeço por terem ficado aqui comigo, aguentando as minhas cachimbadas de conhecimento. E gostaria de desejar a todos uma ótima semana. Comprem o Prometeu Acorrentado e se quiserem se aprofundar ainda mais na tragédia, recomendo também a tragédia grega de Albert Lesker. É isso, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.